A Bíblia nos diz que todo aquele que confessa o seu pecado e deixa alcançará a misericórdia, mas aquele que os encobre, que os esconde, nunca será perdoado. Por isso eu reconheço diante de Deus, do meu Deus, todos os meus pecados. Eu sei que sou pecador, eu sei que não mereço nada do Senhor, eu sei que se Deus olhar do céu para a terra e me ver segundo o que eu sou, a ira dele vai cair sobre mim e eu não serei poupado. Por isso eu peço a Deus que o sangue de Jesus me cubra, para que quando ele olhar dos céus, ele não veja a mim, mas veja o sacrifício do Calvário, o sacrifício que foi feito para que eu e você seja salvo. Todos os dias eu peco, todos os dias eu peco com palavras, com pensamento, com ações, de alguma forma. Estou sempre afrontando a Deus. Mas graças a Deus que a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas não é porque a graça superabunda no pecado, onde abundou o pecado, que eu posso fazer de Deus aquilo que eu quero, brincar com Deus. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Deus conhece aqueles que pecam na sua fraqueza e Deus conhece aqueles que têm prazer no pecado, que planeja hoje o pecado que vai cometer amanhã. Todos nós temos os nossos limites, as nossas fraquezas, as nossas incapacidades e imperfeições. Mas tem aqueles que se entregam a isso, têm prazer nisso e planejam isso. E tem alguns que são vencidos pelas suas fraquezas. Há uma diferença enorme quando você é amigo íntimo do pecado, quando você planeja hoje o pecado de amanhã e quando você cai na sua fraqueza. A Bíblia diz que aquele que está de pé, que está em pé, cuide para que não caia. E João diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado diante de Deus. Então o que eu peço a Deus é que eu nunca me conforme com o pecado, que eu nunca faça como Adão fez quando pecou. Ele foi, se escondeu atrás da árvore para tentar fugir da presença de Deus. Que nós não façamos isso, mas que nós nos apresentemos a Deus e diz: Senhor, mais uma vez eu pequei, mais uma vez eu fiz aquilo que fere a tua santidade. Tem misericórdia de mim, porque até nos arrependermos vem de Deus. A nossa fé vem de Deus. Jesus falou uma vez: aquele que não tem fé, peça a Deus que dá deliberadamente e não lança em rosto. A nossa fé vem de Deus. Até o fato da gente crer em Jesus vem de Deus. Quando o Espírito Santo não toca na pessoa, ela não tem como entender a graça de Deus. Os salvos foram tocados. Jesus falou uma vez: não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós. Tem pessoas que você vai falar do Evangelho, 1000 palavras sábias, poderosas, mas a pessoa vai ficar indiferente. Ela não quer. Às vezes eu saio na rua para entregar folhetos, tem pessoas que recebem com o maior prazer, sorri, agradece. E tem pessoas que quando eu vou chegar, ela vira a cara e fala: não quero não. Várias vezes acontece, a pessoa fecha a cara, fica com raiva e vira para o outro lado e às vezes nem responde, nem olha para você. Tem pessoas que são sensíveis ao toque do Espírito Santo e tem pessoas que são, por natureza, inimigas de Deus. Meu querido, nós somos falhos, nós somos pecadores, todos nós somos sujeitos a pecado, somos propensos a cair a qualquer hora. Porque Jesus disse, a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Mas a diferença é que nós procuramos não ter compromisso com o pecado. A gente não faz do pecado nosso parceiro de todo dia, de toda hora. E quando a gente peca, quando eu peco, a gente se sente mal, envergonhado, indigno de Deus. Eu sei que eu sou indigno de Deus, mas eu creio na graça de Deus. Eu creio na misericórdia de Deus. E peço ao Senhor que mude a minha vida conforme o que Ele quer que eu faça, conforme Ele quer que eu viva. Porque pela força, pelas tuas obras, pelo teu esforço, você não consegue se santificar. É o Espírito Santo que te santifica. Por isso eu convido ao Espírito Santo todos os dias: vem fazer parte da minha vida, vem me dirigir, vem me aperfeiçoar, vem me capacitar, Senhor, porque sem Ti eu não sou capaz de nada. Eu não posso nem respirar sem Ti, Senhor. Eu nem me movo na minha cama. Eu não consigo me levantar pela manhã. Eu não sou capaz de nada sem a Tua graça, sem a Tua misericórdia. Eu sou totalmente dependente do Teu agir, do Teu mover. Às vezes a pessoa ouve muitas palavras poderosas e não se tocam, porque o Espírito Santo não trabalhou naquela vida. E às vezes a pessoa ouve uma palavra só
e sente que Jesus falou com ele e se entrega e fica envolvido com aquilo. Às vezes você evangeliza pessoas que têm prazer em ouvir e às vezes você evangeliza pessoas que não estão nem aí para o que você fala, não querem nem prazer em te ouvir. Às vezes a gente é um filho pródigo. A gente está na presença de Deus, sai, vai lá fora, faz um monte de coisa. Mas se você tem o selo do Espírito Santo, no tempo certo, Jesus vai te trazer de volta para casa. Às vezes cheio de chagas, cheio de feridas, cheio de consequências, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E para que nós não percamos a nossa alma, a nossa salvação, Deus nos cela com problemas, com dificuldade, com a morte física até às vezes. Mas a nossa alma é salva no dia do juízo final, porque nós fomos comprados e remidos pelo sangue de Jesus. Deus conhece os seus. Deus sabe quem, mesmo dentro da igreja, Deus sabe olhar e ver quem é seu e quem não é seu. Que tem muita gente da igreja que não vai entrar no céu. Muita gente está apenas com a Bíblia embaixo do braço, mas não vai entrar no céu. Usa roupa longa, usa terno e gravata, na igreja grita da glória a Deus, mas não vai entrar no céu. Porque entrar no céu é compromisso com Deus. E eu peço a Deus que eu tenha esse compromisso, mesmo na minha fraqueza, mesmo quando eu cair, que o Espírito Santo me olhe como um filho que adoeceu, porque o pecado é uma doença da alma. Quando você adoece, o teu filho adoece, você não põe ele para fora de casa, pelo contrário, é aí que você dá mais carinho e atenção ao teu filho. Só que o teu filho adoece porque ele não quer adoecer, acontece. Mas eu, quando peco, peco porque eu quero pecar. O pecado é muito grave. O pecado é mais grave que o câncer, que qualquer outra doença que mata. Porque o câncer, ele mata o teu corpo. Mas o pecado, ele traz consequências para o teu corpo, mata o teu corpo e lança a tua alma no inferno. Por isso, meu querido, nós temos todos os dias que nos arrepender. Reconhecermos que não somos nada diante do Senhor. E eu reconheço isso. Que dependo totalmente da graça do Senhor. E é pela graça dele que um dia eu vou entrar no céu, porque se for depender de mim, meu querido, eu já estaria no inferno há muito tempo. Mas a Bíblia diz, pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O Filho de Deus não faz obras para ser salvo. Ele faz obras porque ele é salvo. E entre essas obras tem obras ruins, obras más, obras de pecado. Mas graças a Deus, quando abundou o pecado, superabundou a graça, e o Filho de Deus não se conforma com o pecado que pratica. Ele fica triste, ele reconhece que foi uma fraqueza, ele vai para o joelho e pede perdão. E eu estou diante do meu Senhor pedindo perdão por tudo aquilo que eu faço contra ele. Às vezes até involuntariamente, e às vezes conscientemente. Mas que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Quando pecar, fique envergonhado, porque tem que ficar envergonhado. O cristão que é filho de Deus se envergonha do pecado. Mas não desista. Levante-se, peça perdão a Deus. Quantas vezes, Senhor, eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? E ele disse, não, não vos digo que 7 vezes, mas 70 vezes 7. 70 é o número da perfeição de Deus. 7 é o número da perfeição de Deus. Se eu tenho que perdoar o meu irmão 70 vezes 7, imagina Deus. Isso quer dizer que Deus é infinito em misericórdia, em perdão. Se ele olhar para o teu coração e ver que realmente aquilo que você fez não é o que a tua alma quer, foi uma falha da tua carne, mas você não tem prazer naquilo. Deus conhece os seus. Pecou, meu querido, se arrependa. Não desista, não dê vazão. Já que pequei, vou fazer tudo que é errado porque já estou perdido. Não está. Isso é o que o diabo quer que você acredita. Há perdão para ter todo aquele que busca. Que a palavra diz, batei e a porta se abrirá. Então somente reconheça que você não é merecedor. E quanto depender de você, busque não pecar. E se pecar, não desista. Volte atrás e siga Deus. Todo aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará a misericórdia. O problema está em deixar. Às vezes é muito difícil. É aí que você tem que se agarrar com Deus. Buscar. Cai uma vez, levanta, cai uma vez, levanta, cai uma vez, levanta, mas não desista. Levante quantas vezes for preciso. 70 vezes 7 você levanta. Mas não deixe o diabo te vencer. Porque o dia que você desistir, vou para o mundo, aí acabou para você. O diabo quer que você pense assim. Não sou mais merecedor. Mas, querido, você nunca foi. E mesmo assim Jesus te amou. Você não é salvo pelos teus méritos, é pela graça de Deus. Ponha esse compromisso com Deus de não pecar. Mas se pecar, como diz a Bíblia, nós temos um advogado diante de Deus, que é Cristo Jesus, que nunca perde uma causa.
Isso não me dá direito a pecar porque Jesus é meu advogado. Ele sabe quem peca por fraqueza e quem peca por intencionalmente. Seja um filho de Deus, uma filha de Deus, e não desista da glória que Deus tem preparada para você. Ela é muito grande. Um dia tudo isso vai passar. Essa fraqueza carnal que nós temos hoje, ela vai acabar. Receberemos um corpo glorificado como o do Senhor Jesus e seremos semelhantes a Ele. Aqui é campo de batalha. Haverá choros e lágrimas, mas um dia essas lágrimas serão apagadas, secadas dos nossos olhos. Fica na paz, que Deus abençoe todo o seu povo, levante todo aquele que está caído, traga de volta todos os desviados e mantenha de pé os que estão firmes na presença de Deus. Fique na paz, que Deus nos abençoe.